Você quer saber por que a maioria dos produtores rurais trabalha lá, ganha dinheiro na produção, produz na lavoura ali, e aí depois acaba deixando o dinheiro todo na mesa na parte da comercialização? Vou bater esse papo aqui agora. Eu tô aqui com o Flávio, um cara que vocês na família, vocês têm terras, né? Isso. E arrendam, né? Vocês não plantam, né? Não. Nós tivemos uma breve experiência como produtores rurais, mas nos faltava capital e conhecimento para poder seguir atividade. Certo. E que não é uma atividade de muito risco. Pessoas que fazem tudo certinho ainda dependem de muitos fatores externos para poder ter sucesso. Então, como uma forma de evitar problemas financeiros e até mesmo prejudicar, até mesmo comprometer o patrimônio, decidimos arrendar. E foi a melhor escolha que a gente fez. Certo. E aí lá, vocês recebem grãos, né? Vocês Sim. recebem depositado Sim. na trade, né? Na cooperativa. Exatamente. E aí vocês vão fixando os preços, né? Exatamente. Para ter essa questão do arrendamento. Sim. É isso mesmo. E aí é bem interessante, porque no início do vídeo que eu falei, né? É muito produtor que o cara ganha dinheiro, né? Até os arrendadores também, né? Nós que arrendamos terra também, no caso da nossa família lá, a gente arrenda também. Certo. E aí o produtor, o arrendador, depois na parte da comercialização, às vezes acaba tomando fundo também, né? Porque você falou igual você mencionou mesmo, na agricultura e tal, tem muito risco, né? Sim. Tantos riscos operacionais, risco trabalhista, uma série de riscos, mas talvez um dos principais dele é o que a gente chama de risco de mercado. Eu acho que é o principal, ainda mais, assim, eu tive a benção, vou falar a benção mesmo, nós paramos a atividade na safra 19 e 20, ou seja, colhemos em março de 20, fizemos a safra de 20 e arrendamos, né? E foi bom, porque foi quando deu primeiramente deu um boom dos preços das commodities, por exemplo, até então a média de saca era de 70, 80 reais, 90 era muito. Aí na safra 20, 21, por exemplo, chegou a 180, 190 reais a saca. Beleza, só que os preços também explodiram, né? Disso para trás, eu estava conversando com um arrendatário, um MAP, um adubo, um fertilizante clássico para esse tipo de trabalho, chegando a mais de 6, 7 mil reais a tonelada. Na época você achava na época que nós plantávamos, se tivesse a 1.500, eu já estava achando caro. Certo. Então, ou seja, assim, e agora nós estamos tendo uma retração de preço. Estava até conversando com minha mãe tempos atrás. Em 22, nós vendemos soja a 150 reais, 152. 23, 120, 130. Ano passado, esse ano, 110, 112. Né? Então, assim, e os custos da safra estão aumentando. Né? Então, é uma atividade muito difícil e está com as margens muito pequenas. Muito pequenas. E aí imagino que acontece muito assim, igual você mencionou, todos esses fatores, né? Tem uma série de fatores geopolíticos que influenciam na precificação ali da saca e tudo mais. E acaba que tem certeza que a hora que é depositado os grãos lá, vocês não fixam tudo o preço, não, né? Não. O que acontece, né? Nós temos a bênção de ter esse volume de grãos como uma reserva de emergência, né? Por exemplo, assim, no final do ano, contas são pagas, tal, sobre esse dinheiro que a gente pode dividir. Aí a gente vai e faz a venda. Claro que eu fico acompanhando o mercado, né? Certo. Porque, por exemplo, essa brincadeira lá no Irã, por exemplo, isso aí vai impactar a próxima safra de uma forma que ainda não se entende como é que vai ser, mas vai impactar. E vai impactar o preço também. Com certeza. Né? Então, assim, tem que ficar um pouquinho de olho, não adianta. Né? Então vocês acabam fazendo também, lógico, esse acompanhamento, essa leitura do mercado para saber os melhores momentos, né? Guardando ali uma posição que a gente chama no trading, ali na parte do mercado, a gente chama de uma posição comprada no físico, né? Que você está exposto ali, se cair o preço, você perde valor ali, porque você vai fixar um preço menor, né? Vai ser uma receita menor. Se sobe o preço, você ganha dinheiro. Exatamente. E aí, você vai fazendo essa leitura de mercado, vai mantendo essa posição comprada. De certa forma, se você parar para pensar, que é uma coisa que as pessoas às vezes não pensam dessa forma, você está, de certa forma, especulando, fazendo uma operação de trade. Sim, claro. Onde você está ali, é lógico que você pode ter oscilações de preço ali, mas você mantendo o físico, você pode, depois quando retornar um preço melhor e tal. Mas você está tomando risco de mercado ali de forma
vamos dizer assim, no final das contas você tá apostando na alta. Sim, claro. Engraçado você falar isso, porque querendo ou não, claro que não 100% como, mas eu aprendi a fazer isso na época, na nossa experiência como produtor. Sim. Porque há seu costume, e eu acho que é o costume certo, por exemplo, vamos começar a safra agora e tá tendo o preço atual, sei lá, vamos supor que o preço atual de hoje é R$100 a saca, né, de soja. Sim. Né? Então aí você já tem seus custos definidos, sei lá, vai dar aqui 40, 50, sei lá, sacas por hectare a média. Você tem que fazer sugere-se fazer o travamento, ou seja, o custo que eu tenho da safra vai ser esse, então beleza, então eu já vou vender, já vou fazer um contrato pré-fixado. Sim. Porque bem, eu falo assim, vou garantir os custos, e aí o que sobrar eu especulo, de acordo com a necessidade, com a minha demanda e de acordo com as oscilações do mercado. Perfeito. Né? Há pessoas que falam que se tem muito capital, podem se dar o luxo de, por exemplo, assim, de não precisar travar. Sim. Mas há muitos produtores, pequenos e médios produtores, que eu acredito que não podem fazer isso, porque não pode dar esse luxo, porque senão é muito arriscado. Vamos falar que é verdade. Então, praticamente todo produtor, mesmo que não especule com toda a sua produção e tudo mais, sempre vai ter um percentual ali, geralmente esse percentual alto, mais de 50%, muitas vezes, onde a pessoa está fazendo uma aposta nele. Sim, uma alta, né? Claro, não, assim, eu acredito que eu acho que... E assim, tá tudo certo. Sim, claro, mas claro. O ponto é que a gente fala aqui no nosso canal, né, a gente sempre fala sobre especulação, sobre mercado e tudo mais, né, inclusive sobre a parte de bolsa, dos derivativos. E às vezes o produtor, muitas das vezes, ele está fazendo uma especulação, ele está fazendo uma operação de trading no físico, só que às vezes sem ter essa percepção. Ele faz, mas não sabe, né, o que está fazendo, né? E aí é onde entra a nossa parte assim, de mercado, de ensinar sobre os derivativos, de ensinar sobre trade, porque quando a gente vai ver sobre essa parte de especulação, de trading, normalmente, o que o trader faz, né? O trader, ele tem uma série de estratégias ali, matemáticas e tal, de assimetria entre ganhos e perdas nas operações, de ter o valor esperado positivo, que a gente fala que é o expected value, né? Que é como se fosse, no caso lá do poker também, o pessoal... Sim. E às vezes o produtor, ele tá fazendo um trade, só que sem ter esse conhecimento dos conceitos que são importantes para deixar o trade consistente no longo prazo. Não, claro. Assim, é bom pensar isso? Com certeza. Cara, conhecimento é tudo, né? Por exemplo, não basta... Eu, assim, conheço pessoas que entraram nessa atividade, e você tá falando até eu também, achando que não, eu vou fazer meu trabalho certinho aqui no cultivo, no manejo do grão, da lavoura, e vai dar tudo certo. Não é. Isso é só parte do trabalho, né? É muito... Assim, e o produtor, o arrendador, que é arrenda e tal, tem a opção sempre de não ficar tomando risco de mercado, né? De estar ali, já fixar os preços ao máximo ali já, né? Utilizando próprios contratos a termos ali, contratos com a rede, né? Com a cooperativa. Sim. Não precisa ficar também especulando, mas a grande maioria vai fazer. Não, e eu acho interessante fazer, mas assim, eu coloquei o exemplo do travamento do grão, mas assim, o que eu penso? Você não pode especular em capital que você precisa dele para poder manter sua família, manter sua vida e manter sua atividade. Você tem que especular com aquilo que sobra. Exatamente. Pensando assim, olha... Inclusive, o que eu defendo, que eu ensino até na parte lá no meu curso, por exemplo, no Sapo do Mercado, que ali a gente fala mais voltado só para mercado futuro, mas eu também sempre falo lá dessa questão do sizing, né, que a gente fala aí, que é quantos contratos, isso é uma dúvida muito grande, se a maioria dos alunos pergunta, né? Lucas, mas quantos contratos que eu opero e tal, isso? E a gente sempre fala, você vai começar ali com valores, e vai depender do financeiro de cada pessoa, né? Claro. Você vai começar com valores que não vai machucar, que não vai atrapalhar a sua vida financeira se você estiver fazendo errado, se você estiver ali ainda aprendendo, né?
Então, assim, eu acho que tem que ser assim, tanto quem vai especular só o financeiro, só o contrato na bolsa, mas também quem vai especular o físico no truck, ele tem que estar tendo essa gestão de risco ali do financeiro e, beleza, eu vou deixar exposto só que não vai me prejudicar demais se cair demais o preço, porque assim, claro. os preços, o produtor, de modo geral, ele tem esse viés altista dos preços da commodity, porque ele está vendo ali o mercado, ele tem essa percepção de que beleza, o produto ali, ele é um produto voltado para alimentação, né? Se eu pegar uma soja, Sempre vai ter demanda, né? que sempre vai ter demanda e tudo mais, mas quando a gente olha, isso é um viés, né, de curto prazo ali, porque às vezes a pessoa esquece do passado, esquece que tem crise financeira. Se você pegar, por exemplo, durante a crise de 2008, né, a crise do subprime, não é que foi uma crise do mercado imobiliário americano, não tem nada a ver com soja, não tem nada a ver com milho, Mas impactou. mas o preço do milho caiu 50% ali em 3 meses, né? Sim, E às vezes o produtor está fazendo essa especulação e não está pondo isso na conta. Sim. Tô lembrando dessa. Igual eu comentei agora há pouco mesmo, a situação agora atual no Oriente Médio com o Irã, né? Tudo assim, e petróleo, né? Ah, mas tem nada a ver com o negócio? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E assim, vai ser uma situação assim complicada e é claro, né? Para pessoas que vão conseguir sair disso com mais facilidade, claro, quanto mais conhecimento você tiver, melhor você vai conseguir ter resultados, né? Que às vezes você, olha, eu posso investir nisso, nossa, talvez seja, vamos investir, mas talvez não seja esse montante que eu estava pensando, talvez um montante menor, não, eu posso tentar um montante maior. Sempre há situações em que você vai ter que analisar, e a análise de dados nada mais é do que analisar o que está acontecendo, mas com o mapa, um caminho de poder prosseguir para poder fazer isso com maiores chances de acerto. Perfeito. E agora que a gente está até chegando aqui no nosso destino, onde a gente vai gravar o Benjamin e tal, eu quero fazer um fechamento, assim, vamos consolidar essas ideias que a gente tampou aqui agora. Ok. Vamos pensar o seguinte, beleza, sabemos que já é fato que a gente entende que grande parte dos produtores, mesmo que seja só com o físico, mesmo que o cara não vai virar meu aluno lá e operar no mercado futuro, e operar na bolsa, especular na bolsa, mas ele, em algum momento, ele vai especular pelo menos um pouco com o físico ali, né? Ou vai especular um pouco com o físico. Então, quais são... vamos pensar aqui, eu vou tentar trazer nesse vídeo, então, quais são as coisas que a gente tem que ter em mente para fazer isso, essa especulação, tomar essa exposição, tomar esse risco de mercado para tentar ter um resultado melhor financeiro, de forma racional, de forma sabendo o que está em jogo realmente, porque os preços, a gente tem esse viés de tentar acertar ali, né, aquela operação que a gente está fazendo, claro. Só que o mercado, ele é imprevisível no curto prazo, ele tem coisas que podem acontecer que pode fazer com que o preço não suba, né, nesse caso, e sim caia, né. Então, como que a gente faz para tomar essas decisões de forma consciente? Eu acho que é o seguinte, primeira coisa, e que eu falo tanto para quem vai especular com físico quanto para quem vai especular na bolsa, é o seguinte, coloca na sua cabeça que o mercado ele tem essa natureza probabilística. Então, você nunca vai pensar no resultado daquela única operação. Você tem que desapegar um pouco do resultado daquele ano, ou às vezes de 2, 3 anos. E sim, aí você pode estar pensando, né? Putz, Lucas, mas aí você complicou minha barra aqui agora, porque se eu for desapegar do resultado de 2, 3 anos da minha fixação de preço lá, eu tô ferrado, porque se eu pegar 3 anos ruins, pois é. E a realidade é essa, a realidade é que você pode pegar 2, 3 anos, 5 anos ruins de fixação de preço, de comercialização. É aquela coisa, desapegar das transações, mas não do método. Não do método. E aí, então quando a gente olha para a história, né, a gente sabe que pode ter uma crise, a gente sabe que pode pegar uma sequência de fixações de preço de comercialização ruim. Então, eu tenho que desapegar desses resultados de curto prazo
E aí talvez você vai até parar para pensar que você deve usar menos risco, ou seja, fixar um percentual maior, operar, vamos dizer assim, especular com um percentual menor da produção. E para esse percentual que for operar dessa forma, você vai fazer o seguinte: a leitura de mercado, ela é importante, porque ela vai te dar um norte ali. Putz, nós estamos em sazonalidade alta ou de baixa, como é que está a produção, como é que está o cenário global de estoques globais, né? Esse é outro erro que o produtor tem um viés local. O cara às vezes olha para o mercado local, ele vê que a safra tá boa e tudo mais, ele acha que o preço vai cair, só que às vezes ele não está colocando em contexto da safra americana também, sim. Né, que é importante, é um mercado global. Quem são os compradores do grão que você e seus vizinhos estão produzindo? Exatamente, se o cara, a China, por exemplo, que é um grande importador de soja, se os caras se tiverem, por exemplo, uma crise econômica, eles vão demandar menos grão. Então tudo isso são fatores que vão entrar nessa leitura de mercado para você construir o que a gente chama de edge, que é uma condição identificável, ou seja, fatores de mercado que são identificáveis, que você consegue atribuir uma probabilidade maior do preço subir ou cair, né? Por exemplo, no mercado de pecuária, né, de arroba de boi, a gente faz essa leitura de mercado e entende, por exemplo, em que momento do ciclo pecuário que a gente está tendo retenção de fêmea, preço do bezerro está subindo, está caindo, etc. E aí você consegue definir ali, putz, estamos na fase alta, então eu vou tentar operar mais comprado, ou seja, com estoques maiores, no caso do físico, né? Então, ter esse edge, porque esse edge é o que vai gerar uma taxa maior de acerto nas operações, ou seja, se você vai apostar, você vai ficar com a soja, por exemplo, sem fixar, esperando um preço melhor, ou seja, apostando na alta, vamos parar aqui para a gente concluir, você vai ter uma taxa, você faz uma boa leitura de mercado, você vai ter uma taxa maior de acerto nas operações, você vai acertar mais, com mais frequência, né, que o preço vai subir ou que vai cair. Certo. E aí, talvez a parte mais importante é a questão da assimetria entre os ganhos e perdas. Você tem que operar de uma forma, ou seja, fixar os preços, comercializar, comprar, vender, sempre se colocando numa situação e trazendo fatores objetivos. Por exemplo, você pode usar até análise de gráficos de preço para isso, que eu falo mais sobre isso em algumas aulas, em alguns vídeos aqui no canal, onde quando você acerta uma operação, ou seja, se você segurou a soja para vender, você tem que segurar ali de uma forma onde você vai esperar ter um ganho muito grande naquela operação. Porque se começou a subir ali R$2, R$3 e aí você já fixa o preço, você tomou um risco de mercado, poderia ter caído, e aí você ganhou uma mixaria. E aí não vale a pena, porque quando vier as perdas, quando vier aquele cenário onde vai vir um revés, às vezes azar, você vai fixar um preço ruim, vai cair, aí você devolve todo o seu lucro. Então você tem que ter essa questão da assimetria. Isso são conceitos que a gente fala muito no trade, né, que é usado no poker até, quem joga poker sabe disso, é usado no trade. Eu ensino bastante esses conceitos, inclusive, lá no meu curso Safra do Mercado, que é mais voltado para o mercado futuro, mas também esses conceitos vão ser aplicados no mercado físico também, e que devem ser aplicados aí para a gente poder tomar decisões racionais na comercialização e com commodities agrícolas. Ou seja, se a gente puder resumir, conhecimento em 3 situações: do mercado, do seu perfil e da sua realidade. Perfeito. E essas vantagens matemáticas, né, do edge, ali de ter uma taxa de acerto boa, né, através da leitura de mercado, ter bons analistas que você acompanha ali para estar entendendo para onde que vai o preço, de forma probabilística, você nunca pode cravar, Claro. E tendo essa assimetria de ganhos e perdas. Quando você ganhar, você tem que ganhar muito dinheiro, você tem que segurar ali, tem que ter um saco roxo para levar um ganho grande. Não pode ser mão de alface, que a gente fala no mercado, não pode sair vendendo qualquer altinha que tivesse a sair vendendo. E quando for as operações perdedoras, aí que é onde que está o que separa os homens dos meninos, porque a hora que vier uma operação que tiver um revés, você tem que ter alguns fatores objetivos para tomar a decisão de sair da operação, porque a gente tem um viés psicológico de ficar, tipo assim,
por exemplo, eu fiz uma leitura de que o preço vai subir. E aí começa a cair lá, cai R$2 por saco, cai R$5 por saco. Aí você fica naquela, tipo, agora eu vou segurar porque eu acho que vai subir e tal, né? Você fica ali fazendo o que a gente chama de cherry picking, né? Que é você observar só as notícias, as informações que confirmam aquele viés, aquele bias, né? Aquela opinião que você já tem. Isso acontece mais. Sim, e ignorando todo o escopo da realidade. Exatamente. Isso é muito perigoso. Nossa. E você fica segurando aquela soja ali, às vezes, por exemplo. Pensar a soja que já devia ter sido vendida há muito. Podia ser ou estopado, que a gente fala, né? Que tipo assim, se o mercado tá indo contra você, você tem que ter algum momento que você vai falar, não, tava errado, aquela leitura minha tava errada. Eu tenho que sair, eu tenho que vender isso aqui, mesmo que com prejuízo, mas eu vou perder pouco aqui nessa operação e aí, ano que vem eu ganho muito mais. Ou seja, né, não apenas a hard skill de ter o conhecimento do mercado, mas também a soft skill de ter humildade também. Opa, tá na hora de baixar o faixa. Que são as habilidades lá no Sábado do Mercado, inclusive no meu curso eu falo, né, que o principal são 2 tipos de habilidade: a habilidade comportamental e estratégica. A técnica, que é se olhar quanto que tem de estoque, qual vai ser a produtividade por hectare dos Estados Unidos, não sei o quê, que essa aí é o conhecimento técnico, isso aí é o de menos. Entendi. Porque o conhecimento técnico vai te dar a letra do mercado, vai te dar uma direção. Ele vai falar para você, beleza, produtividade tá alta, não sei o que lá, sei lá, demanda tá, então o preço vai subir, provavelmente vai subir. Aí você tem uma direção, você vai apostar naquilo. Só que o que mais vai influenciar você ganhar dinheiro a longo prazo na comercialização, ou não perder pelo menos, é o comportamental, que é essa questão de não ser mão de alface, essa questão de saber a hora de estopar, de assumir ali que aquela operação vai ser perdedora e pronto, né? Que é a habilidade comportamental, e a habilidade estratégica, que é essa questão da assimetria, né? Se você ganhar muito quando acertar, né? Você entender o jogo, que é um jogo não de longo prazo, mas de várias operações, né? E nunca uma única operação só. Ou seja, a operação exata que faz você ganhar muito, ela tem que ser consequência de um estudo e de um acompanhamento de longo prazo, respeitando a técnica, respeitando o comportamento, respeitando, enfim, uma análise cuidadosa do mercado que você está inserido. Isso. Que vai ter operações que vão ser perdedoras, vai ter operações que vão ser ganhadoras, mas no saldo ali você tem que ganhar muito mais do que você perder ao longo do tempo, para criando um saldo positivo. Legal. Certo. Beleza? E aí, para quem está assistindo e quiser conhecer, inclusive, o Safra do Mercado, que é esse curso que eu mencionei, que eu tenho sobre trade, vai ter um QR Code aqui em algum lugar do vídeo, que você, se você estiver assistindo na televisão, você pode escanear com o seu celular, ou aqui na descrição também tem um link para uma página onde na verdade, tanto o QR Code quanto o link te leva para uma página que você tem uma aula gratuita lá nessa página, explicando detalhes sobre o curso e sobre essa questão do trading, mais detalhes, compartilhando tela, mostrando um monte de informações e até operações ganhadoras aí que a gente tem no histórico. Eu tenho mais de 7 anos de corretagem, né? Eu trabalho com corretagem desses investidores que operam esse mercado futuro na bolsa, né? Mercado de commodities agrícolas, e tem várias histórias aí que eu conto, inclusive, nesse vídeo, nessa aula gratuita que está disponível para você lá nessa página. Então, ou escaneia o QR Code aqui na tela, ou clica aqui no link, beleza? E até o próximo vídeo.